toda a nossa programação ao vivo. Conheça nossos convidados e tudo o que acontece em nossos bastidores. Além de deixar sua opinião, você participa de forma ativa do nosso programa, deixando sua pergunta. Entre agora em nossos canais do YouTube, confira www.youtube.com/Doses Milionárias ou www.youtube.com/Leonardo Neiva Rabelo. Entre agora mesmo e confira. São 2 canais para você acompanhar agora, ao vivo, e aproveitar qualquer programa que você perdeu, pois estará tudo gravado para você. Doses Milionárias. Te vejo lá. Vamos começar nosso bate-papo hoje com a professora Ivone. A professora Ivone é diretora, fundadora, dona da escola do Colégio Octa, né? E a gente queria entender aqui, professor, como é que surgiu, qual que é a sua história, da onde que vem a ideia de fundar lá atrás o Colégio Octa? Como é que foi? Conta a sua história pra gente. Então, diz que educação não se faz assim de um dia para a noite, né? Eu desde criança eu tinha um sonho, eu queria ser professora e queria ter a minha própria escola. Brincava de escolinha, dava aula para as minhas colegas, para os meus amigos e vim para Brasília, trabalhei em várias escolas aqui em Brasília, Era mas professora? assim, professora e coordenadora pedagógica. Ah, que legal. Trabalhei no Sigma, no Instituto Processos, Colégio Madre Carmen Sales, Eu estudei lá no Carmen Salles. isso. E até chegar, então, a conhecer o Mário, que era o diretor do Colégio Objetivo, e eu me associei a ele e fundamos o Colégio Objetivo primeiro. O Mário faleceu, e daí eu, Esse colégio objetivo era onde? Aqui no no plano? Gama, Ah, no Gama mesmo. no Legal. Gama. E após o seu falecimento, nós criamos o Colégio Octa, que qual que é o objetivo do Colégio Octa? É absorver o novo sem abrir mão de uma formação sólida entre nossas realidades, porque hoje a educação ela mudou muito, né? Então nós temos recursos infindáveis, recebem um computador, o que me possibilita fazer um conteúdo interdisciplinar dentro da sala de aula. Que legal. Então é algo assim muito diferente. Meus alunos estudam por prazer, é o ensino que você enxerga. Então eu mudei totalmente a realidade, porque a nossa realidade cultural, os nossos recursos hoje, eles são infindáveis. Então a educação é isso, é você estar dentro dela o tempo todo, procurando o socioemocional das crianças, trabalhando principalmente essa parte, essa evolução que hoje é muito bem trabalhada. Então eu trabalho com psicólogos, com pedagogos, com psicopedagogos, e tem essa transformação na área educacional. Eu sou a primeira no Gama. Comecei o ano passado com o Colégio Octa, né. Ah, o ano passado foi quando se tornou Colégio Octa? Foi o ano passado que se tornou o Ah, Colégio que Octa. legal. Por isso que eu não conhecia, E eu então. tenho 15 anos, eu tenho Era Colégio 15 Objetivo antes. isso, antes. E a gente, assim, tem uma parceria muito legal com a Uniceplac, Que né. legal, que legal. Assim, eu tenho alunos em destaque no Uniceplac, que os professores, às vezes, fazem contato comigo e elogiam o nosso trabalho. Tem profissionais, assim, de excelência dentro do Então o Colégio pessoal da Octa. Uniceplac elogia os egressos do Colégio Octa, os alunos que estão vindo do Exatamente, eu Colégio Octa. posso até citar, assim, alunos destaques lá, que saíram muito bem, devido ao gosto pelo que você faz, né, você tem que fazer com amor, né. Eu sempre digo para os pais o seguinte: "Você quer trazer seu filho para o Octa? Traga, porque aqui ele é bem cuidado, aqui ele é amado". De verdade, porque o nosso trabalho é acima de tudo de qualidade, porque dinheiro não se tem, é só trabalho mesmo, é qualidade educacional. Conta um pouco pra gente como é que funciona esse trabalho de disciplinas multidisciplinares que você falou que você faz lá no Colégio Octa. Como é que é? São
Eu tô pensando assim, como é que seria um currículo de ensino médio, né? Eu tenho lá física, química e biologia, aí eu Uhum. misturo essas disciplinas, fazer um projeto, como é que funciona? Por exemplo, nós trabalhamos com a professora de arte, música, o colégio trabalha com música também, com a robótica. Nós estamos já, de acordo com a BNCC, dentro das regras, né, de que é determinado o novo ensino médio. Então, nós vamos trabalhar o empreendedorismo. Um exemplo, né, que a gente trabalha muito por projeto. Então, nós utilizamos todos os recursos que nós temos ao nosso redor, principalmente as diversidades das disciplinas, Uhum, né. Então, um professor interage com o outro e cada um atribui uma função. Então é muito legal. Então é com projetos onde a família participa, a família é convidada para ver todos os nossos projetos de perto. que legal. É uma transformação. Empreendedorismo em Brasília. Para quem está acompanhando nosso programa, você não é de Brasília, está acompanhando eu pelo YouTube ou pelo Instagram, Brasília é considerada cidade do concurso público, né? E a gente pega uma escola que trabalha com empreendedorismo, para mim, numa cidade como Brasília, é uma baita de uma inovação. Que bacana. Os alunos abraçam Abraçam. essa E proposta? eu tenho um desejo, né, de trabalhar de 8 horas da manhã às 4 da tarde, com todas as crianças da escola, né. Então eu inseri também o integral, né, onde os pais, assim, gostam bastante, porque, além do amor, os nossos projetos, a criança chega em casa com tudo pronto, com acompanhamento pedagógico, com aulas dinâmicas, aulas bem diversificadas, né, com um currículo totalmente diferenciado. Eu super indico o Colégio Octa. Ai, que legal. Eu super indico. Vale a pena conhecer, né. Eu Muito, digo assim, tem não. que conhecer. Eu estou na área educacional desde 16 anos, eu trabalhei em biblioteca, depois de 16 anos fiz minha faculdade, o curso de administração escolar dentro de pedagogia, né. Legal. Então amo a minha profissão, eu não vejo o tempo passar. Como também nós fazemos lá no colégio trabalhos de inclusão, né, que hoje é muito importante. Então, na nossa escola se aceita, não temos distinção. Todas as crianças têm acesso à educação, todos os estudantes. Legal. E esse Bom. tema é muito discutido, né? Como que é para a inclusão de pessoas com necessidades especiais dentro de uma sala de aula? Vocês conseguem conciliar os estudos para que não afete as pessoas que não têm necessidades especiais? Como é que funciona A isso? gente trabalha com a terapeuta ocupacional acompanhando a criança, né, e além disso, nossas turmas infantis, elas são muito pequenas, o que possibilita ao professor e ao monitor fazer um acompanhamento de qualidade. E temos a psicóloga, né, que trabalha o socioemocional. Uhum. Então, junto com a terapeuta ocupacional, nós desenvolvemos um trabalho de qualidade. E eles estão trabalhando com o que eles gostam, né, porque lá as nossas crianças trabalham também com computadores. Todos os meus alunos recebem um computador, inclusive as crianças. Que legal. Quando a senhora está falando que crianças recebem 3 computadores aninhos, com 3 anos? 3 aninhos. A Mas aula de inglês não é tablet, não, é computador é mesmo. É um um notebook. Chromebook, um Olha só, Chromebook. Chromebook. É um com teclado e Chromebook, tudo? com tudo, é um Olha só. Chromebook com pesquisa ao vivo, dentro da sala de aula. É algo, assim, inédito, é muito bom. E as crianças já começam a pesquisar o Google e Isso, tudo ali? e eu tenho uma 3 anos, parceria não sabe nem escrever. assim, não, mas nós temos também um outro ponto, assim, muito importante, eu tenho uma parceria com o CNA dentro da escola, então eu tenho 2 horas a mais de inglês, onde as crianças aprendem. Eu Mas o peço CNA é um curso de. É um Não curso de sei se, inglês. não sei se eles estão em todo o Brasil. Será que eles estão em todo o Brasil? Eu acho que sim. Porque aqui em Brasília é bem conhecido, né? É, O CNA é um bom curso de inglês aqui de Brasília. O pessoal, eu não sei se é de origem de Brasília, mas é um bom curso. Ele atua lá dentro da tua escola. dentro da minha escola, com os professores próprios do CNA, dentro da carga horária da escola. Então eu coloco 2 horas a mais de inglês. Então as crianças de 3 aninhos já têm conversação, é a coisa mais linda, mais linda. E eu quero estender esse horário integral para todos os alunos da escola.
assim, para que todos saiam de lá totalmente preparados, porque o nosso trabalho, ele envolve qualidade educacional, em todos os sentidos. No respeito, na empatia com a família, né, é o prazer de estar ali dentro trabalhando e executando tal função. Legal. Vale a pena conhecer. Ô, Eu peço gentilmente a vocês que entrem no nosso Instagram, @colégio-octa, para seguir nossas atividades. Colégio Octa é bem simples de escrever, hein, pessoal. Então você vai colocar lá no Instagram colégio, né, normal, e junto, sem tracinho, sem ponto, sem nada. Octa é O-C-T-A. Hum, Se a senhora puder falar o que que significa isso, então Colégio Octa lá no Instagram, pessoal, para você poder sim. conhecer. Vale a pena entrar no site também, hein, eu já fui lá, bem legal. O Colégio Octa, ele vem prestigiar os matemáticos, né. Ele tem como figura um octaedro, tem 8 faces planas. Ah, Então desculpa, assim, pessoal, eu sei que em casa ninguém entendeu, mas eu também meio que não entendi essa linguagem matemática. Ô, Y, você era um fã de aulas de matemática? Não, balançou a cabeça dizendo que não. O Y é o cara que tira as fotos aqui pra gente boníssima, o funcionário perfeito. onde nós temos os Repete essa triângulos, palavra aí. né. Essa palavra pode falar esse horário? Pode, o octaedro. Eu tô Às brincando. vezes as pessoas perguntam, né, eu costumo dizer que, como a nossa escola trabalha através de projetos, e é bem incrível mesmo, porque o ensino que você enxerga e você apresenta um projeto e a criança não decora, ela aprende. Então, a solidez da educação, ela está nessas diferenças. Então, se um pai chega para fazer a matrícula, eu pergunto para ele, às vezes, brincando, né? Você conhece um octaedro? E ele fala, o que é isso? Eu falo, bom, é uma figura geométrica. Eu tenho um sonho de construir uma escola em figuras geométricas, onde as crianças todos os estudantes vão aprender as arestas e os vértices sem decorar, e sim vivendo o momento, né. Então, assim, com áreas octógonas e prestigiando os matemáticos, Sabe o que que vem que na é minha o que mente? nós precisamos, Vem né. na minha mente o ringue do MMA, do Vale Tudo, Octógono. né, É. que é octógono. Octógono, É isso? É essa figura? essa De 8 figura é lados. de 8 lados, 8 faces. Mas aí é uma figura 3D, é como se fosse quadrado e cubo, e aí octógono e octaedro? Como é que é o nome do negócio? Não é É outro. o octaedro. Octaedro. Você que está em casa, tente Posso falar essa palavra, octaedro. o octaedro. A senhora tem Então, imagem aí? eu vou ver se eu Ela vai pego puxar uma ali. imagem aqui para você, tá? Ó, quem está acompanhando pela rádio, a gente vai botar aqui na tela. Você vem pelo Instagram ou vem pelo YouTube, hein, pessoal? Deixa eu Só ver botei aqui. doses milionárias, tanto no YouTube quanto no Instagram, para você poder acompanhar aqui, que você vai poder ver a imagem aqui. Octaedro. Eu acho que eu Nosso professor de tenho inglês está ali, ó, o uma figura. Andrew. Além de aprender sobre gestão Olha, educacional, a gente também lembra aprende sobre inclusive a matemática. festa junina, né, o balão, não É isso lembra? mesmo, É um o octaedro. Edson. Eu vou Mas pegar isso uma não lembra figura melhor. aquele balão? Lembra? São João. Aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver se eu Se a pego senhora uma apontar ali foto. para a tela, o pessoal que tem em casa, que está acompanhando pelo celular ou no próprio Octógono computador, eles 3D, conseguem né? ver. Aí, Legal. ó, dá para ver, tá nítida a É. imagem ali, ó. E as cores da escola, né, o ocre, o laranja e o verde. As cores remetem à educação. Ah, E obrigado, Gabriel. aí, o que a gente fez? Nós preparamos o uniforme, eu coloquei um octaedro nas costas de 20 centímetros, ou seja, se a escola toda estiver na rua, você só enxerga o octaedro. E, em contrapartida, menos é mais. Aqui bem pequenininho, o colégio octa colorido com o octaedro. Que legal. Então ficou assim, chique a apresentação da escola, um chique simples, né, dentro da nossa realidade. É aquilo, quando a gente ama o que faz, né. Você é professora de matemática também? Não, 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 mas meu filho é formado em matemática. Ah, que legal. E ele dá aula lá da Não, escola? não, não, ele mora em Florianópolis. Ah, bacana, muito bom. É. Mas as nossas raízes, né, a minha filha é engenheira civil e ele matemática, então tem tudo a ver, né, com a matemática. Conta um pouco da sua trajetória como gestora. Qual que foram os maiores desafios que você teve que enfrentar? Aí, faz quanto tempo foi fundada a sua escola? Nós temos hoje 15 anos no Gama. 15 anos. E já começou no Gama e sempre Comecei no continuou Gama, ali no Gama, né? isso. E assim, quando a gente vê um negócio de sucesso hoje, com uma escola já montada, fazendo sucesso há 7 anos, líder de resultados no Gama, lá no Enem, né?
A gente não sabe os desafios que você teve que passar no começo ali da sua trajetória ou em determinado momento. Qual que foi a coisa assim, que você mais marcou na sua Nossa, trajetória na escola? muita dificuldade, né? Eu lembro que quando eu iniciei os trabalhos, ainda nós estávamos na era da panfletagem, né? Eu saía 7 horas da escola, do colégio, ia panfletar nos condomínios da região, para que as pessoas pudessem enxergar que eu estava ali com um colégio novo, entende? Que Então, legal. assim, foram muitas dificuldades. Então, cada crescimento era passo a passo, né? Sim, por ano. E os panfletos deram resultado? Você conseguiu encontrar Eu, alunos co- com os eu, eu panfletos? consegui, porque naquela Outros época, tempos, você é outra imagina, época. Falando em outros quê? Há tempos, né? 15 anos atrás? A gente 15 tá 15 anos. em anos atrás, 2006, 2007. Olha só, 2007. o Igor vem aqui hoje? Vem. Vem, é o Igor, nosso patrocinador. Pode pedir para ele entrar aí, por favor. 2007. Mas então 2007 ainda já tinha internet, mas era pré-marketing digital, redes sociais, Mas estava era começando o muito Facebook pouco, ali, era mais ou carro menos o de YouTube. som, né? Carro de Nas som, era ruas. um trio elétrico, às vezes eu em cima do trio elétrico, todo mundo passeando no sábado, 4 horas da tarde, eu trabalhando, né? E Então, você mesmo que ia panfletar? eu não Olha tinha só, como contratar. financiar, não tinha. Eu comecei de zero. Nossa. E o que Então, te assim, foi movia? O que o gosto, né? O sonho de ter uma escola, né? Eu era apaixonada, eu tinha um sonho muito e você grande, percebia que você podia fazer melhor que as outras escolas que existiam? com certeza, porque quando você faz aquilo que você gosta, você procura fazer da melhor maneira possível, né? Então, além do respeito, da intuição, da gratidão, que eu acho que é muito importante, porque você não trabalha sem os clientes, né. Então eu tenho uma gratidão muito grande pelos clientes que me procuram ou que gostam da escola, né, e falam: "Olha, eu não tiro meu filho daqui por nada, porque aqui eu sei que meu filho é bem cuidado, que meu filho é amado, que meu filho tem o que é necessário hoje, né, a evolução da educação". Porque hoje sem essa evolução eu acho que vai ficar muito difícil os empregos, né, sem essa nova era tecnológica, né, que nós estamos envolvidos e muito envolvidos, eu acho que andaríamos para trás. Então eu sou muito orgulhosa de ser a pioneira no Gama, né, a introdução A, se- e a inovação na educação. a senhora é do Gama, dona Ivone? Não, não, eu sou mineira, eu sou do sul de Minas, de uma cidadezinha chamada Coqueiral, tem Olha. 9.000 A habitantes. gente estava há pouco falando aqui porque Minas Gerais é o estado que tem o maior número de municípios do Brasil, Ah, né? é? É, Nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil, é uma coisa absurda. Depois de Minas Gerais vem São Paulo. Então, quando você fala de Minas e município, é tão difícil, porque tem tanta coisa. Mas é, fica perto do quê? fica próximo de Varginha, Três Pontas, Lavras, É né, longe. é porque é uma cidadezinha muito pequenininha, Mas a mas tem no senhora, mapa, tá. mas a senhora está há muito tempo no Gama já. Não, eu estou em Brasília, A senhora mora aqui em Brasília? eu moro hoje no Gama, Aham. mas estou voltando para Brasília esse ano. Eu moro em Brasília desde o Joãozinho tinha 4 aninhos, ele tem 36 anos em Brasília. Esse é seu filho mais velho. Meu filho mais velho, é. Inclusive aqui a Mariana. A Mariana tá com que idade? Eu vou perguntar que ela fica brava comigo, né? A Mari Não, Mariana, eu vou perguntar não, desculpa. A Mariana Figueiredo tá acompanhando aqui, ó, Exxon. Ela que é sua filha, não é? É, minha Ela filha. botou aqui, você é maravilhosa, mãe. Que orgulho ela botou aqui. Puxa saco, Abraço, né. Mariana. Ela nasceu em 27 de dezembro de 1984. 38 anos? Qual mês? 27 de dezembro. Dezembro. É, isso mesmo. 38 anos. Ela é do mesmo dia meu, nós duas ela nasceu no mesmo dia meu. Foi Mas presente de aniversário. mas não foi proposital, aconteceu, entendeu? Assim, Parto natural. não, teve que fazer cesárea. Mas Era tava o na último hora. dia, era o último dia, não podia esperar mais. Olha que interessante. Então eu sou 25 anos mais velha do É, que ela, eu tenho Família que se planeja é outro nível. eu tenho 63 anos e Aniversário vou para comemora juntos? 64, Ah, parabéns. 64 anos.
E comecei na área educacional com 16 anos. Qual foi seu primeiro emprego na área educacional? Biblioteca pública, Que legal. bibliotecária municipal, né? Em Coqueiral, meu pai que me contratou, ele era prefeito naquela época, Olha nós só. inauguramos a biblioteca, né? Ele foi Seu pai o. era da área de educação também? Não, não, não. Sua Meu mãe? pai era fazendeiro e minha mãe é dona de casa, Ah, legal. né? Então, meu pai pegou aquele primeiro mandato de 4 anos, né, na prefeitura, muitos anos atrás. Eu tinha 15 para 16 anos, e aí ele disse: "Vamos colocar uma biblioteca", mas era não remunerada, né, trabalhava sem remuneração, só trabalhava. Aprendeu a trabalhar. Aprendeu a trabalhar, tinha que trabalhar, né, para poder ajudar. Então, Que sair legal. de casa, conviver, né. Vamos voltar no assunto aqui da gestão educacional e falar sobre inovação. Você falou que você se orgulha da inovação que a... Isso, Qual que foram as inovações que o Colégio Octa trouxe que você se orgulha? o computador, né, primeiro sistema de ensino do Brasil que entrega um computador para o aluno, né, Desde o então começo. As aulas são com computadores também? são ao vivo com o computador, cada carteira tem um computador. E Então, todas as aulas são com computador? todas as aulas, o ensino médio não tem material físico, só o Que beleza, computador. que beleza. E o ensino infantil até o 9º ano, ele trabalha com computador e o material Então, físico de apoio, sim. mas o Então, que no ensino sobressai, médio, eu tô fazendo aula de matemática, de tudo no português, eu computador, tô na frente do computador. tudo no Sabe que eu gosto computador. muito disso? Que hoje eu sou professor também, né? E uma coisa que eu sinto falta é os alunos com computador, principalmente depois da pandemia. Na pandemia, a gente aprendeu a usar as tecnologias para dar aula, né? E aí, eu tenho lá várias ferramentas que eu posso usar, Google Docs, por exemplo. Eu quero usar o Google Docs, pessoal, e trabalhando no mesmo documento durante a aula. Só que aí o pessoal não traz computador, eles ficam no celular. No celular, você não tem ergonomia suficiente para você fazer as Não coisas, né? É tem, muito não. difícil. Porque às vezes a gente pensa assim, educação inovadora, o professor tem que aceitar o uso do celular na sala de aula, tudo bem, tem que aceitar o uso, mas eu nunca vi um jogador de videogame profissional jogar no celular. Então, assim, no meu E por que colégio que é a gente espera assim. que seja? E é muito bacana iniciativas como a da professora Ivone, né, que está Isso, trazendo o é. computador para dentro de sala de aula. E mesmo porque se você não tiver hoje o computador, você está andando para trás. O que foi que eu disse no início? Absorver o novo dentro, sem abrir mão da solidez da área educacional e sem abrir mão dos recursos infindáveis que existe hoje na área educacional. Aquela aula que o professor entra e expõe, isso não se usa no Octa. O Octa trabalha com projetos, e com É projetos tudo baseado em incríveis, projetos? tudo em Que projetos. legal, hein? Então, assim, a criança, o estudante, ele aprende, né, porque ele não decora, ele Uhum. vive. Sim, Tudo é com projetos. Como sim. eu citei para você, o empreendedorismo. E aí, quem que a gente convida para fazer parte desses projetos? Os pais. Os pais. Por quê? Para os pais acompanharem de perto a evolução do filho. O filho pode sair da escola pronto para ser um empreendedor. E como é que são as provas? As provas são discursivas, tudo em forma de redação. Ah, é? Tudo não tem Tu prova de múltipla não escolha? tem, não tem, por quê? O aluno ele viveu o laboratório de química, o laboratório de física, o laboratório de matemática, ele vivenciou. Então, como ele vivencia, ele não precisa decorar. Então, ele escreve com as suas próprias palavras o que ele viveu, o que ele entendeu. Sim. Então, ele aprende muito mais. E como é que você consegue conciliar esse ensino baseado em projetos com metodologia ativa e a necessidade dos alunos passarem bem no Enem? Como é que você faz isso? É porque Porque você foi muito bem no Enem, né? É a curioso. gente vai todos os anos, né? Graças a Deus, assim, nós temos ocupado. Aliás, desde que nós chegamos no Gama, pelo número de alunos proporcional ao nosso número de alunos, a gente sempre pega o primeiro lugar. Esse ano, por exemplo, eu tive 2 alunos em medicina na federal. Olha só. Então, eles saíram da escola e foram para medicina na federal.
Para a Uniceplac, a gente encaminha normalmente todos os anos, assim, alunos em destaque de 20 a 30 alunos. Quem está ouvindo a gente no CEPLAC é a faculdade no Gama, Centro Universitário. Por muito tempo eu trabalhei, né? Então, vai um Não, abraço pessoal da Uniceplac. e que facilita muito o acesso para eles, porque eles residem no Gama, então não tem que sair de lá. Agora, Sim. hoje, o Gama tem também a UNB, né? Então, nossos alunos também fazem um UNB no Gama. Que é a de engenharia lá, né? No Isso. Gama. Mas a escola é pequena, tem poucos alunos e dá para se fazer um trabalho de qualidade extremo. Personalizado. É bem personalizado, individualizado. Como, outra coisa assim Porque que eu vocês têm também tenho. um preparatório para o Enem em paralelo. Tenho. E eu tenho uma coisa muito importante que as famílias talvez não deem tanto valor, que é o acompanhamento pedagógico do aluno em turno contrário, né? Então, se você trabalha o dia todo, seu filho pode ficar na escola com a gente. Nós temos restaurante, ele não sai, ele fica lá o dia todo. Nós fazemos o acompanhamento pedagógico de todas as séries. Quais são os horários do período integral? O período integral começa às 7h40 e vai até às 18h. Nossa, o aluno fica o dia todo O mesmo. dia todo na escola. E quando eles vão embora, eles não querem ir. Eles amam ficar na Que legal. escola. Então, assim, é gostoso. A educação é gostoso. É uma energia, né? Eu digo que é uma troca de energias, né? Você conhece gente todos os dias, você lida com gente todos os dias, sempre de forma positiva, e isso é muito bom, muito bom. É impressionante essa questão da inovação, porque toda vez que a gente vai para a inovação tem que ter muita coragem, ao meu ver, né? Tem. E quando a senhora fala assim, a gente botou computadores, eu vejo inovação. Mas quando a senhora fala assim, a gente trabalha com projetos, aí fica mais nítido, assim, a questão da inovação. Acho que a coragem ainda é maior. E aí essa questão que o Edson trouxe, né? Como é que você traz a questão de trabalhar em cima de projetos, você vivenciar o estudo, ao invés de memorizar e decorar, vivenciar para que realmente possa ser aprendido. E como é que isso tem dado um resultado espetacular no Enem? Você hoje, em primeiro lugar, 7 anos, primeiro lugar no Gama em relação ao Enem. Quando você fala de que é uma escola com poucos alunos, quando a gente fala de educação infantil, você está falando de mais ou menos quantas crianças numa sala de aula? Muito poucas crianças. Eu trabalho com no máximo 15 crianças em sala. Isso é proposital. Isso é proposital, porque a base é a solidez, né? Se você se faz com solidez, não é isso? É como você construir uma casa. Se a base estiver mal feita, a casa vai cair, não é? Então, eu vou te falar, vou te dar um exemplo, vou citar um exemplo aqui de um projeto que eu fiz esse ano muito interessante. No mês de março se comemora a literatura infantil. Um Olha, eu exemplo. nem sabia que isso existia. Que É. legal isso daí. Então, o que as crianças hoje não leem mais? Monteiro Lobato, que é o rei da educação, da literatura. Então, o nosso projeto foi tão envolvente que nós colocamos os avós para contar história para as Olha que crianças dentro da Os escola. avós dos alunos. Os avós dos Então alunos. se envolve mesmo a família, é papo sério, então. É porque, além do legal. envolvimento, nós estamos voltando à literatura, à origem da literatura. E isso é fundamental. Você procura nas escolas isso e você não encontra. Então, você tem que fazer o que ama, né? Nós fazemos troca de livro semanal, literatura semanal. Olha, Então, só, desculpa interromper a senhora, assim, a gente parece que está andando, parece que é uma contramão do que a gente vê. Porque a gente tem visto, assim, os pais se distanciando da escola, né? Porque as pessoas estão cada vez com menos tempo. E, no entanto, vocês estão fazendo um trabalho lá contrário, de trazer os pais para a escola, trazer os avós, trazendo a família de volta para a escola. Olha que bacana isso daí. E aí, contar toda aquela história, né, do sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, com representatividade. Eu acabei de ouvir a musiquinha do sítio, porque Né? na minha mente, minha lembrança. As crianças, né? Nós vestimos as crianças todas caracterizadas. Um outro diferencial que eu tenho, um grande projeto na escola, é uma gincana cultural. Como que funciona essa gincana? Eu vou fazer a abertura dela na festa julina, que é dia 14 de julho. Como que eu faço? Nós vamos trabalhar as regiões do país esse ano: Sudeste, Norte e Sul. Então, as crianças, as 3 equipes, elas têm que saber tudo sobre essa região.
A dança, as A gente comidas, está falando de que idade? eu estou falando de todas as idades. Tudo de acordo com a sua idade. A escola inteira, são 3 equipes. Então nós fazemos a abertura da festa, do projeto, que é um projeto, para estudar as regiões, Que ba de uma que se forma que seria diferenciada. uma aula de geografia, que normalmente é o professor ali, quadro e exposição, só que ele vai Não, mergulhar é em ao projeto. vivo numa música, numa dança e numa apresentação típica. Que Ou espetáculo. seja, da região Nordeste, o que que eles vão apresentar? Quais são as características? Que tipo de roupa? Quais são os seus costumes? Entende? Cada ano eu crio uma região ou continentes, né? Que a gente trabalha também. Europa, os Estados Unidos, o Brasil, né? América do Sul, América do Norte e a Europa. E fazemos as apresentações. O que nesse caso vai estimular esses estudantes, se bem que hoje eles sabem tudo, né? Porque nós temos computador, eles pesquisam, a globalização está aí, né? Eles têm uma vida totalmente diferente da Sim. minha época. Eu é que passo aperto às vezes, tenho que estar estudando, lendo, para poder acompanhar as minhas crianças, ou seja, os nossos estudantes mirins. A gente já É alta percebe isso desde eu tecnologia. tenho filhos também, e para eles o Google já é uma coisa natural, né? Tipo, você dá uma pergunta: "Papai, eu não sei, o que que é tal coisa?". "Não sei, meu filho". Papai, pergunta para o Google". Cadê? Abre o Google aí e pergunta, né? Então já é natural. É. E até puxando o gancho também nessa discussão, eh, uma crítica que às vezes eu faço com a educação, a forma como ela ainda é conduzida hoje, né, é que muitas vezes, e aí você pega do ensino médio, a faculdade, até pós-graduação, que a gente está testando dos alunos, principalmente nas avaliações, onde todo o ensino é feito, né, de forma decorada, memorizada, avaliando questões que são facilmente pesquisáveis no Google. E a gente está entrando numa era agora que as tecnologias estão indo além do Google agora, né? Tá entrando na inteligência artificial, onde as próprias as redações estão sendo criadas pelo computador. Como é que você enxerga isso, o papel da educação, do ensino, em se adaptar a esse novo contexto tecnológico que a gente vive? Então, não sei se eu vou saber responder direitinho, mas eu procurei exatamente isso, né. É o que você já Eu está fazendo, É o que eu estou né? fazendo, É, é, porque eu saí daquela metodologia de do aluno completar todas as linhas do livro, escrever com respostas completas, e do professor falando e o aluno dormindo em sala de decorar a aula. fórmula para responder Decorar a numa prova. fórmula, decorar o texto de geografia, de história, e não a compreensão. E você partindo para essa inovação, que são os computadores, a nova tecnologia e os projetos, você passa a vivenciar diferente. Por exemplo, uma aula dinâmica de ciências em uma chácara. O aluno, ele vai vivenciar o plantio da semente e tal, e depois ele vai acompanhar o crescimento. Ele vai aprender de forma diferente, diferenciada. Sim. Então, eu acredito nesse programa e nós estamos tendo, assim, um sucesso muito grande. Não que o outro material fosse ruim, não. É que é uma forma inovadora e é o que eles gostam, é o que eles hoje têm acesso, né. Eu tenho um netinho de 4 anos. Ele sabe mais computador do que eu. É rapidinho, o 4 dedinho anos, hein, dele pessoal? desliza. 4 anos. O dedinho dele desliza Ele é no aluno de vocês celular. lá? Não, 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 não. Eles moram aqui no plano, Ah, tá né. ok, fica distante. É, fica distante, mas até que eu gostaria, mas não são não. Muito bom. Você consegui responder a sua Conseguiu. Vou pergunta? até puxar o gancho aqui, Léo, para falar do nosso patrocinador, né, a GATTEC, e trazer a pergunta do patrocinador, que a gente tem todo o podcast. Eu vou trazer aqui para você. Na sua opinião, qual a importância do uso de tecnologias, e aí eu estou falando das tecnologias de facilitação do ensino, né, em sala de aula. Qual a importância das escolas adotarem tecnologias inovadoras hoje para trazer o ensino? Você imagina a inovação com o computador, que é o meu caso. O aluno tem tudo ao vivo.
Antes, o professor passava no quadro. Ele não tem tempo de trabalhar o mínimo suficiente, né, porque você já pensou você passar tudo no quadro? O tempo que o aluno está perdendo ali para poder É esperar o copiar, professor botar as esperar coisas no quadro. o professor parar, interferir na aula. Alunos que não estão muito atrativos, que não estão, né, atentos àquela aula. Já no computador não, ele trabalha com o que ele gosta. Então ele estuda o dobro, simplesmente o dobro, porque ele ama estar com o computador, não é, no dia a dia, em casa, não é assim? Então para estudar, ele acaba estudando muito mais, porque nós temos um relatório, esse relatório é de acompanhamento pedagógico do aluno. Toda sexta-feira os pais recebem, ou seja, através do computador eu consigo, no manual eu não consigo. Uhum. Então ele vai ter se o aluno participou, se o filho dele participou das atividades, se foi satisfatório, se não foi, se ele está com as atividades sem fazer. Só que ele tem um tempo para fazer aquelas atividades. Se ele não tiver feito até sexta-feira, acabou o seu tempo. Aí Ou seja, ele fecha tem o que ter sistema. o hábito de estudar todos os dias, porque o pai recebe o relatório Então a gente semanal de tem desenvolvimento de todas as olha que legal, a gente tem o atividades. software, o sistema disciplinando o processo pedagógico, inclusive notificando os pais caso a tarefa não Se o tenha sido pai feita, de forma automática, não precisa nem o professor o ficar pai esperando não uma precisa nem querer não olhar, porque ele recebe no computador dele, que para isso eu tenho um sistema escolar, muito bom. para adaptar a essa realidade. Então, olha, eu percebi hoje quando entrei aqui no estúdio de vocês, para entrar agora é uma fotografia, né, com a identidade. Para sair eu só mostro o meu rosto, né. É. Então Na isso é uma portaria. inovação, né, eu falei: "Que maravilha, não precisa estar digitando a senha, não sei o quê". Assim, é o Colégio Octa, Que legal, inovação na área educacional. muito Venha bom. fazer parte desse time, né. Muito bom, muito Muito bom. bom. Então, se Venha você fazer quiser parte ficar desse time. ficar à frente aí da tecnologia, assim como está hoje o Colégio Octa, a GATTEC está trazendo aí todas as soluções tecnológicas para você que quer também inovar na sua escola. Isso. E uma coisa também que eu faço muito são parcerias, né. Muitas atividades nossas, nós fazemos também na Uniceplac. Ah, que legal. É, porque eles nos concedem um espaço, então isso é muito bom. Eu faço formatura, colação de grau, eventos, como os anos 60, as danças, as apresentações, né, porque a nossa escola, ela vive de projetos. Então são projetos contínuos, às vezes as pessoas pensam que são festas contínuas. Não, são projetos contínuos. São aulas diferenciadas, né. Sim. É um resgate da área educacional de uma forma diferente. E aqui no plano piloto tem várias escolas que utilizam o mesmo sistema que eu uso. Sim, essas parcerias são muito importantes, né, É, entre instituições, fortalece bastante e complementa a experiência do aluno, né, que vai de uma instituição para outra, então, exatamente, sensacional. é. E o mais importante é que eles saem de lá de forma sólida, né, com profissionais competentes. Nossos professores estão comigo, o corpo docente nosso. A coordenação está comigo desde que eu comecei. Com Nós com temos 16 anos já no Gama. Não temos troca de professores, sabe? É uma solidez em tudo que a gente faz lá. que legal. Conta um pouco pra gente sobre isso, que para você empreender qualquer negócio de sucesso, né, e uma escola principalmente, você precisa de gente muito boa trabalhando com você, Profissionais profissionais preparados. preparados, precisa de um time muito bom, É um né. time muito. Principalmente numa escola, porque o seu negócio são as pessoas, são os São. professores que estão ensinando, Isso, são é. as pessoas que estão atendendo os alunos. O que que você consegue trazer para a gente de aprendizado que você teve e de dicas, trazer de dicas para as pessoas que também que fazem gestão de pessoas? Eu acho que vai muito da organização da empresa, né? Eu acho que é um ponto primordial em todos os sentidos, né? Tudo que você organiza dá muito certo. E se você trata as pessoas com muito respeito também, eu acho que é muito importante, né, a liberdade de trabalho, né. Eu eu tenho isso comigo. Eu acredito nos profissionais que atuam no Colégio Octa, tanto acredito que os nossos resultados estão aí, mas eles têm liberdade para trabalhar, a gente tem um respeito recíproco,
Então existe essa afinidade, né, eu digo assim: Uhum. "Oi, professor, tudo bem?", mas eu não preciso fiscalizar, digamos assim, o trabalho dele. Cada um tem sua responsabilidade, todos cumprem fielmente a sua tarefa. Então eu acredito na forma de administrar, de gerenciar, você não precisa hoje bater de frente com ninguém, brigar com ninguém, e o mais importante é a liberdade, a organização e o direito de escolha de cada um, né, que eu sempre digo, a sua escolha reflete na sua vida, né. Muito bom. A sua escolha é o ponto principal da sua vida em todos os sentidos, até no casamento, né, principalmente no casamento, né. Com certeza. Então é isso. Ah, Eu e uma relação profissional não deixa de ser um casamento também. É um Você tem que ver a casamento, é um pessoa casamento. todo dia, tá se relacionando, né, É, fazendo tudo quanto é tipo de trabalho junto, tem então tem pessoas que fazem as escolhas, né, de serem felizes, né, fazendo o que gosta. Eu amo a minha profissão, não vejo o dia passar. Eu amo o meu trabalho. E assim é tudo na vida. Eu acho que quando você faz aquilo que gosta, o fruto você vai colher com naturalidade, com espontaneidade, né, digamos assim, e as coisas fluem naturalmente para você. pensando nos ouvintes que estão vendo a gente agora, que são ali saindo da faculdade, querem entrar para trabalhar em escolas e talvez ser professores ou gestores educacionais também, quais as características mais importantes que você vê nesses profissionais que você sugere que elas têm que desenvolver? Em primeiro lugar, tem que gostar do que faz. Eu acho que isso é o principal, porque se você não gosta, você não vai ser um bom professor. O professor, ele tem uma característica nata, né, eu amo a minha profissão, né, então esse é o ponto principal, primordial na educação. E o restante tem que ter dedicação, muita transparência, muita lealdade. Que são características comuns e rotineiras de eu acredito que de todas as profissões, né. Porque não adianta você tentar entrar numa sala de aula para perder o seu tempo. Por isso eu trabalho com projetos, porque os projetos eles têm que ter resultados, todos os projetos têm relatório. Dá mais trabalho planejar, né, uma aula com projetos. Dá muito mais trabalho, Não é só porque pegar o livro-texto. não, não, é muito pelo contrário, você tem que tentar e preparar a sua aula de forma diferenciada, como a música, por exemplo. Nós trabalhamos, às vezes, com material de sucata. Quando vocês estiverem no meu Instagram, vocês vão ter o prazer de assistir uma aula de música. Nós não temos os instrumentos, mas a música funciona, entende? Então isso dá mais trabalho? Você tem que pegar o tamborzinho, um lixinho, não sei o quê, Você cria. e transformar em música. Eu posso Aí você mostrar para vocês aqui agora. não, é incrível. Vamos se a senhora puder abrir, assim, ótimo. É tão Vou interessante isso, porque eu vou tô pela nossa conversa, por exemplo, uma característica muito buscada nos profissionais atuais é a criatividade. Sim. Porque a criatividade, traz aí outros fatores, né, você não ter medo de errar, você ter, a coragem de inovar, que é uma característica lá do Sim. Colégio Ópera. Mas tem que ter muita E essas coragem. crianças estão sendo estimuladas nisso, que comumente, infelizmente, a gente vê a educação muitas vezes podando a criatividade, e vocês estão, na verdade, estimulando isso. Que bacana. É muito diferenciada. Eu vou procurar uma aula de música aqui. Enquanto a senhora está procurando, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A senhora falou sobre escolha. Eu adoro citar com o educador, que a gente aprende um Escolhas, monte, né? é. Edson. Escolhas. Sim. A senhora teve que tomar uma escolha muito, muito, eu diria, desafiadora, porque a senhora vinha com um nome muito forte, que é o nome do objetivo. Nossa, Se eu não me engano, deve estar em todo o país. Em Brasília É uma tem franquia, né, várias o objetivo. escolas, né? E de repente você resolve abrir a mão da minha bandeira marca. objetivo e colocar a tua própria marca. É recente isso. Como é que é esse processo de tomar uma decisão tão desafiadora? É. E fala um pouquinho pra gente aí. É bem Acho bem. assustador, né, na verdade é bem assustador, né. Tem 2 anos só. A primeira coisa então aqui, Foi em desculpa, plena mas pandemia, né? olha, Foi. olha a palavra dela aqui, pessoal, que você que está acompanhando pela rádio, aqui pelas redes sociais, a palavra que ela falou é assustador. Ou seja, às vezes eu vou ter que tomar algumas decisões que vão me dar medo. É, mas Faz parte também, que né, vale dona a Ivone? pena tentar, não vale? Eu acho que perfeito. Eu acho que vale a pena tentar, porque você não coloca seu filho no meu colégio, por exemplo,
pelo material que ele estuda. Você coloca porque você confia no corpo docente, porque você confia na direção, você confia nos profissionais que estão envolvidos ali. Então, não é o material didático que vai mudar a sua característica de escolher o Colégio Octa. Impactou? Impactou, porque o computador é caro, né? Então, já mexe no bolso dos pais, é diferente. Mas, sem dúvida, eu sei que eu estou no caminho certo para trilhar e receber e colher daqui 5 anos, talvez. Vamos caminhando devagar e sempre, com as suas escolhas, eu torno a dizer, né? E com muito envolvimento. E por que eu escolhi isso para mim, a educação? Eu fiquei viúva aos 36 anos. Nossa. Ai, não casei novamente. Muito jovem. É. Então, meus filhos são formados. Eu ia ficar à toa o dia inteiro? Não dá. Então, Quantos anos vamos seus filhos trabalhar. tinham quando você começou a empreender? Tem 15 anos, né? A Mariana tem 38, 23. Ah, estavam adultos já. Estavam adultos. A Mariana é a caçula, né? Ela já estava terminando o curso de engenharia civil na UNB. Você conseguiu se ver com o tempo para dar um passo além, fazer um desafio a Porque mais. assim, exige o quê? Exige disponibilidade de tempo. Sim. Se você tem uma escola, você sabe melhor do que eu. No melhor não, né? Eu tô aprendendo. Mas assim, veja bem, eu trabalho com crianças, com estudantes infantis, né? Eu trabalho com uma faixa etária que requer muita atenção, muito amor, muito cuidado e muita presença. Então, você tem que estar na escola de 7 da manhã às 9 da noite, inclusive aos sábados. Então, você não pode ter marido, né? Tá casada com a escola, dona Ivone? Casada com a escola, como Muito o bom. Edson citou, um casamento também se faz com o trabalho, né? Exatamente. E são escolhas. Muito bom. Maravilha. Vamos lá, Edson. Eu vou ver se eu encontro aqui para poder mostrar para vocês a aula. Fechar? Que deu nosso tempo aqui, dona Ivone. Precisa fechar É. aqui o nosso programa. Mas queria agradecer demais a presença da dona Ivone aqui, né? Presente. Com Com certeza. esse sobrenome Pena Forte. Tinha que trabalhar na educação. Oh, Passou rápido, né, Léo? A eu gente tava eu, conversando eu um que papo bom agradeço, aqui. né? O Acaba convite de 2 horas conversando com a vocês. Ivone aqui. Nossa, que delícia, né? Eu que agradeço o convite de vocês, né? O que a gente queria pedir para a senhora? Para a senhora deixar aqui no ar os contatos. Quem quiser conhecer lá a Escola Octa, se a senhora puder deixar aqui os contatos. Se a senhora quiser deixar também algum contato pessoal, também fique à vontade. Tá. Tá bom? Tá, é o Colégio Octa, o telefone para contato é 3484. Só pegando aqui, ó, pessoal 61, quem está acompanhando fora de Isso. Brasília, às vezes tem alguém da área da educação que quer pegar algumas dicas com a dona Ivone, que como é que funciona esse trabalho com projetos ou com trazendo essa questão da informática para dentro da escola. 61, telefone aqui tá 61, DDD 61. 3484-8506. Repete, por favor, dona Ivone. 3484-8506. E nós temos também o celular, né, o móvel, 982-590055. Repete, por gentileza. 982-590055. Muito bom. Quem está aí acompanhando e quer começar a seguir a escola Octa lá no Instagram, a senhora pode repetir? Sim. @Colégio Octa No Instagram. no Instagram. E o site é www. colégioocta.com.br. Fácil E é demais. bom também fazer uma visitinha no Google, né? Para ver as apreciações dos pais, das famílias. Legal. Antes, né, dos pais matricularem seus filhos nas escolas, faça uma visita no Google, que a gente não tem acesso, e fica uma coisa mais transparente, mais verdadeira, né? Legal. Muito bacana. Porque eu sou suspeita a falar, né, gente? Eu corro risco. Para os moradores do Gama, fica a dica, né? Fica a Colégio dica. Octa, se você quer um ensino diferenciado para o seu filho, que não é baseado em memorização ou aquele ensino tradicional de decoreba, né? De foco em prova, Colégio Octa está aí fazendo diferente, baseado em projetos. Muito bom. Isso. Muito obrigada, Muito gente. legal. Obrigado, dona Ivone. Edson, palavras finais, por favor. Palavras finais, eu queria agradecer a professora Ivone por ter participado do nosso podcast, né, Gigantes da Educação, sempre sensacional. E fica aí a abertura para considerações finais, professora Ivone. A família, né? Que a gente tem que priorizar, a família e os estudantes. Agradeço de coração.
todos que Obrigado. estão comigo e pelo convite feito, A gente que agradece a sua presença tá? aqui. Muito obrigada. Valeu, Egson. Pessoal, então valeu demais. Vamos fechando por aqui, Dona Ivone. Obrigado, sucesso.